Olá, hoje, ou na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com aí o que nós chamamos de constituição das relações jurídicas contratuais, que nada mais é do que uma visão estrutural de uma relação jurídica contratual ou de um contrato. E a gente vai conseguir compreender essa visão estrutural a partir, inclusive, de um debate que os senhores trouxeram e acabaram aprendendo no segundo período do curso de Direito com a parte geral de Direito Civil, quando vocês começam a debater a figura dos fatos jurídicos chegando nos negócios jurídicos. Por quê? Nós vamos entender aqui que a natureza jurídica da relação jurídica contratual é se tratar de um negócio jurídico. Então, para nós conseguirmos compreender a estrutura de uma relação jurídica contratual, nós vamos entender essa estrutura de um negócio jurídico. Ou seja, um contrato ele tem que existir. A partir do momento que ele existe, nós vamos identificar se ele tem validade, ou seja, se ele é válido ou não é válido, para que ele venha produzir os seus efeitos. Então, só a título de observação, eu voltei, inclusive, com um conceito aqui do que seria uma relação jurídica contratual para os senhores, só para nós retomarmos aí e conseguirmos compreender essa visão estrutural, essa constituição das relações jurídicas contratuais. Olha, aqui o conceito do Pablo Stolz Gagliani, do Rodolfo Pamplona, o contrato é um negócio jurídico bilateral, então nós vamos entender que o contrato tem como natureza jurídico ser um negócio jurídico. Então eu tenho várias outras circunstâncias que vão ter como natureza jurídica um negócio jurídico. O contrato, inclusive, é o principal deles, por meio do qual as partes, visando atingir determinados interesses patrimoniais, e nós já entendemos e estudamos aí em aulas anteriores que a finalidade hoje das relações jurídicas contratuais não é única e exclusivamente patrimonial, onde a gente também tem uma finalidade existencial. Convergem as vontades, criando um dever jurídico principal, que semestre passado vocês estudaram, que sempre vai tratar de um dar alguma coisa, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, e bem assim deveres jurídicos anexos que são decorrentes aí do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da função social dos contratos. Então aqui nós já conseguimos compreender e começar a visualizar essa visão estrutural, essa constituição de uma relação jurídica contratual, não é? Onde o contrato deve existir a partir de duas pessoas ou duas partes, no mínimo, para sua formação. Ele tem, ou nós temos que identificar seus requisitos ou pressupostos para ele ser válido ou não ser válido, até nós chegarmos na produção dos seus efeitos. Então vamos lá. Qual a natureza jurídica, então, de um contrato? O contrato é um negócio jurídico, mas o que se trata de um negócio jurídico? É a manifestação de vontade emitida em obediência a seus pressupostos de existência, validade e eficácia, que é o que nós vamos trazer essa estrutura a partir de agora para vocês, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico e pretendidos pelo agente. Aqui nós conseguimos compreender esse negócio jurídico a partir de um princípio que vocês estudaram ele lá no segundo período e nós retomamos hoje aqui, que é a autonomia da vontade, né? Eu costumo dizer que nas relações jurídicas particulares ou privadas pode tudo, né? A gente inclusive recorda uma música do Tim Maia, né, que vale tudo, né, dentro das relações jurídicas privadas, desde que não haja uma proibição legal, ou seja, desde que a legislação civil, Código Civil e legislações esparsas não venham a proibi-la. Mas vamos lá. Primeiro, nasce para nós aí, dentro dessa visão estrutural de uma relação jurídica negocial ou de um negócio jurídico, que nós chegamos na sua principal fonte, que são as relações jurídicas contratuais, o plano de existência dos contratos. O que seria isso? Um contrato, primeiro, nós devemos identificar se ele existe. Se o contrato, ele existe. Então, quando eu vier interpretar, quando eu vier analisar um contrato, eu tenho que partir desse âmbito, não é? Quando eu interpretar um contrato, eu tenho que ir direto lá para o que está escrito nele? Não. Primeiro eu tenho que saber se o contrato existe, porque esse contrato ele pode inclusive ser inexistente e eu já consegui resolver o problema jurídico que envolve essa relação jurídica contratual. Então, para que um contrato, ou para o plano de existência do contrato, a maior parte dos nossos doutrinadores, eles compreendem que ele perpassa aí três principais elementos, que nada mais é do que, quatro elementos, que é a manifestação de vontade ou a vontade,
Para que haja manifestação de vontade, deve existir um agente, que seria uma pessoa, ainda deve haver um objeto para esse contrato e, por último, a forma a que ele venha a ser exteriorizado. Então, se eu identificar esses 4 elementos, eu identifico que o contrato existe, ok? Mas depois de identificar a existência desse contrato, eu venho para um segundo plano, para compreender se o contrato é válido ou não é válido. Por quê? Mesmo identificando aí os seus elementos de existência, o contrato pode ser inválido. Então, a partir desse momento, o contrato pode ser nulo ou até anulável. Então, quais seriam aí esses nossos elementos ou pressupostos de validade do contrato? Alguns doutrinadores, eles nos afirmam que eu vou identificar os seus pressupostos ou requisitos de validade a partir do momento que eu realizar a adjetivação dos seus elementos de existência. Ou seja, a manifestação, ela deve ser uma manifestação de boa-fé e livre, a partir de um agente capaz. Então, nós aqui, inclusive, retomamos no artigo 104 do Código Civil, né, onde seu inciso 1º, ele requer e apresenta aí que toda relação jurídica negocial ela deve trazer um agente. Esse agente deve manifestar a sua vontade livremente e ele deve ser capaz. Além dessa capacidade, nós ainda arguimos a sua legitimidade, que é uma outra figura que vocês acabam estudando aí no segundo período, né? Nós temos aí o agente ou a pessoa que atinge a capacidade por exercício dos atos civis aos 18 anos de idade. Mas para certos atos da vida civil, ele necessita de ter legitimidade. Então, o que é a legitimidade? É o direito ou o exercício de determinados atos da vida civil. Um exemplo que eu daria aos senhores: um pai ou um ascendente, ele não tem autorização, ele não pode vender nada para o seu descendente desde que haja o consentimento dos demais herdeiros. Isso está previsto no artigo 496 do Código Civil. O nosso segundo pressuposto ou requisito seria o objeto. Esse objeto deve ser idôneo, ou seja, esse objeto deve ser lícito, esse objeto ainda deve ser possível, lembrando sempre que essa possibilidade do objeto deve ser uma possibilidade física do objeto e jurídica, ele ainda deve ser determinado ou pelo menos determinável. E por último, nós temos a forma do contrato. A forma deve ser prevista ou não defesa em lei. O que seria isso? Se ela não tiver prevista em lei, ela não pode contrariar o nosso ordenamento jurídico, ok? Bom, então depois de perpassar pelos planos de existência, existindo o contrato através dos seus elementos, passar pelo plano de validade, onde eu tenho os seus requisitos ou pressupostos em que ele é válido, ou seja, ele não é nulo e nem é anulável, nós chegamos no seu plano de eficácia, em que, em regra, toda relação jurídica contratual, a partir do momento em que ele vem a se formar, identifica-se os seus elementos de existência, os seus pressupostos de validade, o contrato produz os seus efeitos automaticamente e momentaneamente. Podendo surgir algo que, inclusive, os senhores também estudaram no segundo período, que nós chamamos de elementos acidentais ou eficaciais aos negócios jurídicos. Então, o contrato, quando nós chegamos nesse seu plano de eficácia, ele produz os efeitos momentaneamente à sua conclusão. Excepcionalmente, ele não produz os efeitos se surgirem o que nós chamamos de elementos ou fatores eficaciais, que também são chamados de acidentais, que seria o termo, a condição ou o encargo. O termo pode se estipular nessa relação jurídica contratual um evento futuro e certo. Nós estaremos diante de uma condição quando nós estivermos diante de um evento futuro e incerto. E o encargo, também chamado de modo, ele vai tratar de uma liberalidade que ela é imposta por uma das partes contratantes para que ele venha a produzir os seus efeitos. Ok? Muito obrigado, então, e até a nossa próxima aula.